Bom dia! Bom dia, meus queridos! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós nessa manhã, nesse belo dia que o Senhor nos preparou. Vamos ler a palavra hoje em Mateus, no capítulo 14, verso 22, diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." E ele lhe disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Gente, o Senhor Jesus, ele insistiu com os discípulos num determinado momento para que eles entrassem para o barco e atravessassem para um outro lugar onde Jesus queria chegar. A gente percebe que os discípulos não estavam afim, não estavam interessados em sair, mas Jesus mandou que eles fossem à frente. E nesse momento aqui, Jesus estava muito triste, porque João Batista, seu primo e o preparador do caminho do Senhor Jesus, havia morrido. Então Jesus estava triste e ele queria ficar sozinho. Ele despediu as multidões, mandou os discípulos atravessar e ele queria ficar sozinho a fim de orar. Então a gente já aprende que Jesus realmente era humano. Ele estava triste no seu coração, ele queria chorar. E os discípulos entrando no barco e atravessando ali era madrugada já quando eles estavam ali, e vem uma forte tempestade sobre eles, e o vento contrário açoitando, o barco agitado, e eles com medo, e Jesus longe deles, e eles não sabiam nem por que eles estavam atravessando aquilo tudo. E de repente eles veem no meio daquela tempestade, em alto mar, eles veem como que um fantasma. E eles começam a gritar desesperado. Imagina, gente, aqueles homens tão rudes, tão ignorantes, assim, ignorantes porque não eram letrados. Aqueles homens pescadores só conheciam aquilo que era exato diante dos olhos deles. Estavam ali agora vendo alguém andando sobre as águas. E lógico, eles pensaram que era um fantasma, uma coisa de outro mundo. E Jesus, vendo o desespero, né, eles falam: "Calma, calma, tem bom ânimo, sou eu, não temam." E Pedro olha e fala: "Senhor, se és tu mesmo, de verdade, então faz com que eu também ande sobre as águas." E Jesus claramente responde: "Vem, Pedro." E eu fico pensando, como que foi para Pedro colocar o primeiro pé diante por sobre as águas? As pessoas falam tanto: "Nossa, Pedro não teve fé, estava ali andando sobre as águas." Eu falei: gente, quem somos nós para acusar Pedro? Muita fé ou pouca fé, ele andou eu creio que ele andou alguns metros até Jesus, porque aqui fala que ele foi ter com Jesus, ele chegou a se encontrar com Jesus. Quando ele caiu, ele já estava do lado de Cristo, porque Jesus estendeu a mão e segurou ele. Então ele já tinha fé. Ele tinha pouca, mas ele tinha alguma fé. E então nós não podemos acusá-lo. A fé necessária para que ele andasse sobre as águas ele tinha, ele precisava era permanecer. E
Quando ele vai caindo, ele vai descendo para a água, submergindo, Jesus estende a mão, pega ele e ambos entram dentro do barco. Sabe, gente, eu creio que Jesus permitiu que essa palavra fosse escrita para que a gente entendesse que nós haveríamos de ter dias difíceis como tempestade. Sabe, dias em que a gente não quer entrar no barco, a gente não quer ir para o mar, mas Jesus está mandando a gente ir para o barco, ir para o mar. Senhor, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo aqui no meio dessa tempestade, Senhor, parece que eu estou sozinho. Jesus quer que você esteja nesse lugar. Sabe, naquele momento, embora os discípulos não entendiam nada, a fé deles foi tão acrescentada, porque Jesus queria que eles estivessem ali, era aquele lugar, era aquele momento. Jesus queria ensinar para eles, olha, vocês já têm fé, vocês precisam acrescentar a vossa fé. E a fé não tem como ser acrescentada por meio de situações, de circunstâncias. Jesus não colocou eles ali para que eles se sentissem só, desamparados, para que eles achassem que Jesus havia os esquecido ou para que se divertissem quando eles estavam ali apavorados. Não, havia um propósito para que eles crescessem. Eu costumo dizer que tudo que é saudável tem que crescer. Porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito. E tudo que Deus faz quando é saudável vai crescer. A gente vê isso na natureza, a gente vê isso com as crianças, a gente precisa crescer e amadurecer. As circunstâncias que Jesus nos permite passar hoje vêm para provar a nossa fé e para reafirmar o caráter daquele em quem nós temos crido. Sabe, é muito fácil dizer eu creio em Deus, Deus é bom, Deus é comigo, Deus está em tudo que eu faço. É muito fácil dizer Deus, mas e Jesus? E reconhecer quem é Jesus? Sabe por que as pessoas têm dificuldade em reconhecer Jesus? Porque Jesus morreu na cruz por nós. E isso requer de nós uma resposta. O que eu estou fazendo para honrar o que Jesus fez por mim? As pessoas dizem, eu creio em Deus, mas elas quase não dizem o nome de Jesus, porque é desconfortável. Porque quando alguém faz algo por mim, o sentimento de gratidão, ele precisa ser manifestado. E quando eu lembro do que Jesus fez por mim e eu não estou sendo grata, contribuindo, dando uma resposta a respeito daquilo que Ele fez por mim, me gera um desconforto. Poxa, Jesus morreu por mim na cruz. E eu nem sequer levo uma vida digna a reconhecer o que Ele fez por mim. Porque Jesus disse que reconhecer Jesus tem que ser publicamente. E olha só, os judeus criam em Deus. Eles desde criança eles cresciam sabendo quem era Deus, mas o Filho de Deus eles não conheciam, eles ouviam dizer que viria o Messias, mas eles não conheciam, eles conheciam a Deus. E sabe o que acontece? Depois que Jesus pega Pedro e entra dentro do barco, os discípulos abobados, de boca aberta, falam, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eles criam em Deus, mas o Filho de Deus eles não conheciam. E no meio daquela tempestade, Jesus se revelou para eles, olha, eu sou o Filho de Deus. Sem palavras, é claro, mas no meio daquelas circunstâncias, Jesus manifestou a sua identidade. Sim, eu sou o Messias. Agora vocês podem crer. E vocês ainda crerão mais. Eu quero dizer a você, as crises que nós passamos, as circunstâncias que nós vivemos, elas vêm por meio do Senhor mesmo, para nos revelar o caráter do Senhor e para nos revelar quem é Jesus. Mais do que entender quem é Deus ou do que dizer eu creio em Deus, Deus é comigo, é preciso reconhecer quem é Jesus. Porque Jesus disse em João 14, tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis, e nisto o Pai será glorificado em mim. Ninguém vai chegar a Deus se não reconhecer quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Portanto, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, você não está no meio dessa tempestade. Nós não estamos no meio dessa tempestade para morrermos afogados, mas para que a verdadeira identidade de Cristo seja revelada a nós. E nós vamos sim, em fé, olhando para Jesus, olhando para o nosso Salvador, nós vamos andar por sobre as águas, com os olhos fitos nele. Em nome de Jesus, que o Pai nos abençoe nessa manhã, para a honra e para a glória do teu santo nome.